Começa agora, Espiritismo para quê? O podcast do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast Espiritismo para quê? Onde a espiritualidade encontra o cotidiano e a reflexão que transforma a nossa vida em aprendizado e evolução. Hoje, no episódio de hoje, mais uma vez, muito especial, vamos abordar um tema que interessa a todos e que, de alguma forma, faz a gente refletir sobre a vida. Você já sentiu uma forte sensação de déjà vu? Como se você tivesse vivido aquele momento que você está vivendo? Você já viveu aquele momento antes? Ou você já teve sonhos tão reais que pareciam memórias de outras vidas? Essas experiências despertam uma pergunta fascinante. Será que a nossa existência não se limita a uma única vida? No Espiritismo, a reencarnação é a chave para entender essa continuidade da alma, uma jornada eterna de aprendizado e evolução. Nesse episódio, vamos explorar o que é a reencarnação, como as lembranças das vidas passadas podem influenciar o nosso presente e por que essa crença pode transformar completamente a forma como encaramos a nossa missão, a nossa vida no nosso cotidiano. Eu sou a Fabiana. Eu sou Leila Morales e hoje o nosso convidado querido é o Tato Safi, né? Dentista, musicista e palestrante espírita no Brasil e no mundo. É verdade, no Brasil professor. E no mundo, né? Nós nos sentimos honradas, muito felizes, principalmente eu que conheço o Tato há muito tempo. Minha professora. Isso, meu ex-aluno querido, e também começou as palestras em nossa reunião no SEAC na quinta-feira, comigo e com Paulo Estevão. Então, temos acompanhado essa trajetória e hoje é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Professora, eu acho que não existe feliciômetro, um medidor de felicidade, mas eu apostaria um dinheiro bom para ver entre nós quem é que está mais feliz. Exatamente. De estar aqui. Exatamente, meu amor. Mas... E esse tema, né, Tato? Esse claro, tema professora. que é tão fascinante. É verdade, falar de mediunidade ou falar de reencarnação, falar de espiritismo, para mim, é algo que é um grande divisor de águas, porque justifica tantas coisas que para a gente até hoje não teve explicação e que mostra um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus Pai e que possibilita a nossa felicidade. Então, o espiritismo para quê? Eu diria espiritismo para a felicidade, para o autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal e principalmente integrar nessa família universal que somos todos, entre católicos, espíritas, budistas e até mesmo ateus, os que não se consideram filhos de um nada. Uhum. Mas então, para mim, é uma felicidade enorme estar aqui com vocês duas, minha professora e Fabi. Vocês são pessoas integrantes dessa caminhada que fazemos juntos rumo à nossa felicidade. Obrigada. E vamos lá, né? Vamos embora. Bom, a encarnação é mesmo uma questão de justiça? Professora, nós entendemos a reencarnação como espírita como duas grandes oportunidades de justiça de Deus e de misericórdia de Deus. Há uma lei, pessoal, que todos nós estamos passando, que é a lei do progresso. É uma lei que se observa fisicamente no estudo dos animais, no estudo das plantas, e se observa também espiritualmente, porque você percebe que entre seres humanos existem pessoas muito mais moralizadas do que outras. São pessoas que têm naturalmente desde criança um comportamento superior em bondade, em inteligência. Então, se eu não atribuir a uma justiça que Deus possibilita que todos cheguemos a esse nível, não seria justo eu imaginar que Deus deu de presente para uns e não para outros essa capacidade. Então, a justiça de Deus está na reencarnação, por quê? Porque através dessas reencarnações, dessas várias séries que vamos passando, que vamos adquirindo novos conhecimentos. Por exemplo, a senhora como professora percebe que numa sala de aula, às vezes uma explicação já convence, já ensinou um grupo de alunos. Outros, porém, um pouquinho mais difícil. E outros são muito mais insistentes na explicação. O que faz essa diferença é a experiência adquirida ao longo das reencarnações. Então isso é a justiça, onde Deus dá a possibilidade e oportunidade de todos nós evoluirmos igualmente. Um aluno da primeira série vai ter a oportunidade de ser um dia um médico
Porque ele vai passar pela segunda, pela terceira, pela quarta. Eu não posso dizer que um menino que errou uma tabuada na primeira série não pode ser um engenheiro. Não, ele mesmo que ele repita de ano, ele terá a oportunidade de, evoluindo, chegar à condição de hoje, à condição que Jesus está. E também de misericórdia, por quê? Porque um erro cometido vem da nossa ingenuidade, da inexperiência. É como Jesus fala, o homem é mais frágil do que perverso. Frágil porque não sabia e atacou, não sabia, achou que ia dar certo esse golpe e viu que a justiça de Deus agora o ensinou, punindo com o erro, mas dando-lhe oportunidade de refazer o erro, de rearranjar a bagunça que ele próprio fez. Então, a reencarnação para nós é ao mesmo tempo uma questão de justiça e de misericórdia, porque possibilita que cada um de nós que erremos tenhamos oportunidade novamente de refazer e aprender. Ô Tato, mas e aí essa justiça divina, ela chega para todos? Para todos igualmente. Inclusive Jesus foi uma das questões que me fez agradecer demais a Igreja Católica, mas não conseguir mais ser um católico, pelo fato, primeiro, de afirmar que Jesus era filho único de Deus. E eu me perguntava aos meus pais, em primeiro lugar, pai, por que Jesus é filho único? Por que para ele foi lidado com tanta coisa? E se não desse para mim, eu seria como ele? Se desse para a professora, para a família, seríamos nós quatro, então? Mas então Jesus recebe tudo de mão beijada? É um ser perfeito pela criação do perfeito? E eu não conseguia enxergar. A doutrina espírita me explica que, inclusive, Jesus, a sua pergunta é essa, Fabi, se é para todos, sim, até mesmo ele passou pelo nível de crescimento que nós estamos e hoje é um PhD, é um livre docente, enquanto olha para nós no berçário e cuida dos seus irmãos caçula, e ama seus irmãos, e orienta no qual é o melhor método de viver para chegar onde ele está. Porque ele diz, todos vós são deuses, poderão fazer o que eu faço, e ainda muito mais, porque vocês não estão vendo tudo. Então, eu não consigo certas coisas, Fabi, anunciar ou concatenar em afirmações do Cristo que não se apliquem a isso que ele quer dizer. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Todos vós são deuses, poderão fazer o que eu faço. Tudo isso mostra para mim assim que há necessidade de crescimento para chegar um dia, lá onde eu estou, vós também estejais. Um convite a isso. Então, todos nós... E eu penso, você que está ouvindo aqui o nosso podcast, não lhe parece bom essa informação? De que você terá chance sempre de refazer, de reaprender e chegar um dia a uma condição melhor? É boa essa notícia. E não é só especulativa não, viu, pessoal? Nós não entramos ainda na parte da ciência que fala da reencarnação, mas depois de provas, se você quiser negar-se a si mesmo... negar essas evidências, fica à vontade. Então, vamos citar algumas provas. Claro, então. Vamos lá. Tem um livro chama Dr. Michael Newton, Lembranças de Vidas Passadas, que é um médico, vocês podem ver aí, está à disposição esse livro à venda, Lembranças de Vidas Passadas, ele chama de TVP, onde ele começou a perceber que certas pessoas odiavam demais os próprios pais, ou onde pessoas não conseguiam lidar, em hipótese alguma, com o filho mais novo. Ou alguém que tinha um irmão que era adorado, mas o outro não podia nem chegar, que para ela embrulhava o estômago. E ele começou os tratamentos nas teorias normais e percebeu que não estava surtindo efeito algum. Não mudava o pensamento. Não tinha um motivo plausível para que aquela pessoa tivesse aquele ranço, aquela indigestão. Então ele começou a tentar fazer essas terapias de vidas passadas, ou regredir até momentos da infância e tudo mais. Em algumas, na própria infância, já se esclareceu, porque alguns relatos até surpreenderam ele, o que aconteceu quando em infância. Mas algumas não. E ele começou a voltar mais. E as pessoas começaram a falar em outro idioma. A pessoa conseguiu voltar e conseguir expressar um idioma que nunca tinha tido contato. E ele falou, ué, o que está acontecendo? E até aí não tinha nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Ele é um médico. Inclusive, Fabi, ele fala assim que esse relato o fará perder pacientes. Sim. Ele sabe disso, que isso vai criar uma confusão na cabeça de muitas pessoas, mas ele não acha justo reter essas informações só com ele. E professora Leila, ele fala assim também, que é impressionante, que o que ele escrever ali, por mais sincero e verdadeiro que ele seja, não vai chegar nem perto das provas que ele tem, filmagens, fitas gravadas e cenas que foram impressionantes para ele, que era um médico que não acreditava ou não entendia isso. E algumas pessoas começaram a voltar e começaram a falar. Eu nasci em um lugar tal, falava em outro idioma.
Mas o mais importante é que começou a dar nomes de família, de sepultamento, tá no túmulo tal, na rua tal. Provações. Fomos lá e encontramos. Então, o que é isso? O que pode ser isso, na sua opinião? Se você quiser cortar a questão reencarnação, o que sobra de alternativa? É como se eu falasse assim, pessoal, está pegando fogo no berçário. Aí a professora Leila fala assim, vamos pegar as crianças e vamos sair correndo. Eu falo, professora, mas e os computadores? Ela fala, qual é a sua sugestão? Qual é a sua opção? Deixa as crianças, pega as crianças, professor, só tem razão. Então, não sendo reencarnação é o quê? Eu tenho um filho de 14 anos que eu amo como se eu fosse a mim mesmo. Eu não gostaria que ele visse esse podcast e falasse, meu pai é um bobo, nossa, que bobeira que meu pai fala. Fica gastando tempo de vida estudando isso. Por quê? Porque eu gostaria que ele se admirasse de mim. Mas então eu não queria ser enganado também, pessoal. Eu quero só oferecer a vocês as melhores opções para entender a própria situação. Por que eu sou assim? Por que eu não sou daquele jeito? Então, quando eu digo que a reencarnação me mostra essas realidades, inclusive o Dr. Michael Newton, não esqueçam, vocês que querem ir atrás desse livro, Teoria de Vidas Passadas, Dr. Michael Newton, ele começa então a dizer isso, que essas pessoas relataram situações e foi lá e falou que viveu uma outra vida. Aí quando a gente fala assim, poxa vida, se eu não tenho resposta para a reencarnação, é porque eu tenho alguma coisa contra o simples fato de falar reencarnação. Porque se você for ver, você e os católicos, você e os budistas, o budista até mais tem pensamento parecido demais, mas os protestantes, nós somos muito parecidos em muitas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, fazer o bem ao próximo, tudo bem. Só que quando chega a questão reencarnação, é um choque, é um embate. E parece que é como se eu falasse assim, Fabi, não, o vermelho é mais bonito, não, o azul é mais bonito, o vermelho é mais bonito, o azul é... Você não acha que é uma questão de nomenclatura? Pode ser, mas... Porque hoje nós sabemos, né, que nós temos aí 4% de espíritas no Brasil, segundo o censo, mas nós temos 80% da população que diz acreditar na reencarnação. Pois é. É incrível. A minha mãe mesmo, professora, ela é católica. Ela é católica. Mas ela vai nas minhas palestras e aceita e gosta e comenta comigo. Eu falo, mãe, então a senhora é mais espírita do que católica. Ela, não, eu sou católica. Espiritólica. Espiritólica. Nós temos uma força muito grande que nos prende ainda, nos cristaliza um pensamento, um comportamento muito antigo. E não tem nenhum problema, viu, pessoal? Deus, Jesus, não nos julga pelo que escolhemos de religião. É pelas suas obras que serão julgadas. Então, se você é um ateu, e eu sempre digo que o ateu, a caridade dele tem peso 2. Porque se ele realmente acredita que ele não terá nenhum benefício por fazer isso, que não existe continuação após a morte e faz o bem, ele faz livre e espontaneamente pelo bem aqui. Isso é muito bonito. Então, se você é ateu mesmo, aproveita para fazer o máximo de bondade que você vê, que você vai ver a recompensa que você vai ter. Porque eu, a Fabi e a professora Leila fazemos o bem com um pezinho lá de medo do umbral. Tenho certeza que nós todos temos um medinho. Medinho é o nosso do umbral. lar. Queremos ir para o nosso lar. Quero ir direto para o nosso lar. Claro. Com E se eu passar lá e certeza. encontrar você, Fabi e a professora, eu vou deixar uma lanterna com pilha para vocês. Pode deixar. Pode deixar. Pilha. Mas, Tato, nós temos recebido, né, questionamentos de muitos pais cujos filhos, principalmente menores de 7 anos, têm comentado sobre vidas passadas. Têm lembranças, trazem lembranças para os pais. E esses pais estão um pouco assustados, né? Verdade, professor. Como nós explicaríamos isso? Seria só a imaginação dessas crianças? Não é só imaginação de jeito nenhum. Isso é mais um ponto de um livro chamado Reencarnação, 20 Casos, do Dr. Ian Stevenson. Esse professor é um professor canadense, que também agora é um outro ponto científico, diferente do Dr. Michael Newton, que esse professor, ele começou a perceber e ouvir essas histórias. Como médico, os pais levavam lá dizendo que os seus próprios filhos, até 7 anos de idade, comentavam que começou a falar de outra vida, de lembrar de lá. E ele começou então a se interessar e começou a investigar. Fabi, mais de 2.000 crianças, agora já está muito mais de que 10.000, porque o Dr. Jim Tucker, um substituto dele, um continuador, que já que o Ian Stevenson desencarnou, eles começaram a ouvir. Mas não eram assim, eu me lembro que eu era uma criança muito feliz. Não, isso eu não contava. Tá. Eu me lembro do nome tal, da família tal, morava numa casinha tal, tinha um gato tal. Com dados. Com dados. Né? E é impossível que você acertar tantos dados assim numa situação, mesmo que você queira inventar agora, vai procurar um nome, não E até uma criança tão nova. Uma criança tão nova, que nunca teve contato com aquela cultura. Como é que sabe daquele ritual? Como é que sabe daquela prática? Como é que sabe que viviam assim? Que comiam isso? Né? Uhum. Então, esse caso do Ian Stevenson, ele começa a relatar essas crianças que lembravam de vidas
passadas e viviam uma realidade assim, diferente, lembrava e contava. Para os pais, como a senhora perguntou, o que fazer? Não se preocupe. Essa lembrança não vai perturbá-lo, a não ser que fique se exaltando muito ou colocando, investigando muito. Deixa que ele comente, escute com respeito. Ah, que legal, filho. E comenta. Isso é porque você já viveu naquela época, abertamente, sem nenhum problema. Agora a gente vive... O papai ele já viveu também, é que eu não lembro. Será que um desses membros da família que você conta não era o papai? Que poderia ser seu irmão, que poderia ser seu filho. Mas, naturalmente, isso vai desaparecer próximo aos 7 anos, porque o Emmanuel, no Consolador, explica que a ligação da reencarnação não está ainda tão forte. A ligação ainda está mais se fazendo, esse laço está se estreitando. E que depois dos 6 anos e meio, eles diziam, e até 7 anos, paravam de falar, e mesmo que você os induzisse a falar, eles não lembravam mais. Não lembro. Ou lembrava que havia contado, mas não tinha mais relatos novos daquela história, como sempre tinham antes dos 7 anos. Mas olha só um detalhe que é importante comentar. Muitas crianças, pessoal, vão ter amigos espirituais, vão ver amiguinhos. Não há nenhum problema, deixa que vem. Pode pôr o prato na mesa para eles comerem, pode brincar, mas esse amiguinho espiritual é só mais um amiguinho que não dá ordem, não determina nada. Quem manda naquela casa é o papai e a mamãe, o vô e a avó, os chefes adultos daquela casa. Os 2 pais ou as 2 mães. Por quê? Porque se você vangloriar demais, nossa, veja meu filho, vem ver, ele tá vendo um amiguinho, descreve, e ele começar a perceber um certo poderio, uma certa especialidade nesse dom, ele pode começar a usar aquilo a favor dele, dizendo, ele falou para eu não ir na escola hoje. Mas eles usam? Por quê? Não sei, falou que pode ser que aconteça alguma coisa. O pai não leva. Entra em pânico, claro. Então, vai acontecer, mas aqui ele não manda, tá? Aqui quem manda é o papai e a mamãe. E se ele quiser continuar brincando com você sendo teu amigo, ele para de falar isso. Sem medo, pessoal. Esse amigo espiritual pode ser um anjo da guarda dele, pode ser um companheirinho, e a espiritualidade superior o protege, não vai deixar que um ser... Toda criança é muito protegida. Toda criança é muito protegida. Carlos? Nós somos ainda... Inclusive a própria organização física nos protege das coisas do passado. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos fantástica, que é por que um Einstein, por que um gênio passa na nova encarnação pela infância outra vez? A resposta é sublime, porque nesse momento é mais fácil para os pais dar moral a ele, ensiná-lo. Então, o Einstein tem que aprender matemática outra vez e física, porque a moral dele não está completamente desenvolvida e os pais dele vão ensinar, filho, não, você não pode falar assim com a vovó, não. Não respeita o animal. Senta aqui na mesa e agora é hora de almoçarmos. Então, esse momento, a fragilidade da organização física colabora para isso. Se depois deixar passar essa fase, aí perde-se muito tempo e aí perde-se a oportunidade de educar moralmente uma criança. Por isso que é importante respeitar e entender o que está acontecendo com o seu filho. Sendo que ele está lembrando de vidas passadas, é mais raro e muito mais comum essa visão do mundo espiritual. Eu tenho um filho de 14 anos, como já mencionei, eu pedia tanto para ele ver alguma coisa, não via nada. E eu batia nele. Baixa. Então, esse esquecimento do passado. Né? Nós reencarnamos, mas temos a dádiva. Você vai explicar isso. A dádiva do esquecimento. Isso mesmo. Esse esquecimento é muito providencial. Porque tem muita gente que quer ir atrás do que aconteceu. Pessoal, Deus é tão maravilhoso e tão sábio. O esquecimento do passado é uma demonstração de misericórdia e amor conosco tão grande. Porque, por exemplo, se eu soubesse o que eu já fiz para a Fabi, o que eu aprontei para a senhora, a professora Leila, quando eu era numa outra vida, que era capaz de nós não termos esse amor que temos um pelo outro, esse carinho de vir aqui no podcast, fazer com todo mundo. Por quê? Porque atravancaria as nossas relações. Então, um pai e uma mãe, muitas vezes recebe um filho que foi um adversário, eu não vou dizer inimigo, um adversário numa outra encarnação. E Deus precisa que nós nos entendamos. Então, Ele põe como mãe e filho, nos ajudando nessa força poderosa do amor, aí, atenuando essa mágoa. Você que é mãe, que tem mais de um filho ou um só, com mais de um tem mais a possibilidade de perceber. Você não tem mais afinidade com um, mais desafinidade com o outro, e você não sabe por quê. Aí que entra o esquecimento do passado, que é uma dádiva onde que Deus fala, vamos deixar quieto um pouquinho essas relações, mas você não vai esquecer sua moral. Então você não lembra dos fatos, quem eu fui, onde morei, em que cidade vivi,
em que profissão eu tinha, mas você percebe facilidades, dificuldades, fobias que são trazidas para essa encarnação e não sabe nem por quê. O esquecimento do passado, no Livro dos Espíritos, explica assim, que com o esquecimento do passado, o homem é mais senhor de si. Por quê? Vamos imaginar, então, que eu tenha um irmão ou um pai que eu prejudiquei muito numa outra vida. E que agora, lembrando disso, tá bom, então eu vou ajudar. Ah, não, filho, assim não. Eu quero que você ajude De coração. de coração. Pelo ensinamento que você teve, ó, ajuda seu pai, ele é seu pai. Agora, se eu não lembro e ajudo e nem precisava ajudar, ótimo também. Tá com bônus. É um bônus, não tem nenhum Aí. problema. Então, não lembrar, pessoal, é porque Deus determinou, no Livro dos Espíritos mesmo diz que se Deus quisesse que o homem soubesse a diferença do dia e da noite, como nós sabemos, faria saber quem fui e quem não fui. Se por acaso nós não temos isso, deixe isso para lá. Fazer regressão para investigar, averiguar... Por curiosidade. Não é bom. Há relatos e mais relatos de pessoas que não conseguiram mais viver bem depois de destampar essa caixa de Pandora e depois ficou extremamente perturbado com o que descobriu, com o que viu, não consegue mais se relacionar direito com o filho, com a esposa. Então o Dr. Michael Newton, que foi citado logo atrás, ele fez isso justamente para tentar, de uma vez por todas, ajudar uma pessoa que estava tendo problemas demais no relacionamento e que não estava conseguindo conviver com alguém que precisava, com uma avó, com uma mãe, com um irmão, com uma tia. Não é simplesmente uma vizinha, Não, esse aí deixa quieto. Então, se Deus achou por bem colocar um plano, um véu do esquecimento, deixe, porque no futuro nós saberemos de tudo, tudo será explicado, nós teremos essas informações, mas não é agora. E por exemplo, quando algumas pessoas relatam que chegam a algum lugar e elas têm a sensação que já foram naquele lugar, ou que têm sonhos, muitas vezes vem em forma de sonhos, mas eu já passei por isso, já aconteceu. O que é isso? Isso, o déjà vu, Fabi, é muito legal de se entender. Muitas vezes nós nascemos no mesmo país em que vivemos. O meu pai, por exemplo, tem um ponto na estrada de São Paulo e que ele passa e que ele se sente muito desconfortável, ele se arrepia, ele fica... Será que ele não sofreu um acidente e morreu ali? Pode ser, é uma suposição, tá, pessoal? Muito cuidado também, porque se torna espírita, eu passo a estudar e tudo vira espiritismo, explicações... Tudo é sinal. Tudo é sinal. Calma lá, né? Mas então, assim, quando nós temos impressão de que já vivemos ali, uma explicação lógica para isso é seguinte, já viveu aqui mesmo, já passou por aqui, já esteve. Eu tenho um amigo que é o Lauro, o esposo da Vanilda, que é uma companheira do grupo mediúnico, e que ele vai para a Itália, em Milão especificamente, e lembra de lugares, sendo que ele está indo pela primeira vez. Para onde que eu desço? Ah, você vai descer 2 quadras e como é que você sabe disso? E ele não é um médium, não é? Não, é um homem estudioso, espírita, foi professor inclusive. Acho até que a professora Leila deve conhecê-lo. Não, os dois são professores. Os dois são professores? Foram. A professora... Estão aposentados. A Vanilda. De matemática. Isso, de matemática. E o Lauro. E o Lauro lembra... E ela falou, eu não sei, acho que o Lauro já viveu aqui. Tá. E ela fala que se fossem para eles morar na Itália, ela não ia querer morar em Milão, ele ia querer morar em outro lugar. E ele não, ele faz questão de morar ali. Então, só um exemplo. O déjà vu, essa impressão de que você já esteve em outro lugar, pode muito bem ser que você já esteve. Mas pode ser que você tenha lido sobre esse lugar, feito uma biografia sobre esse lugar numa época e nunca esteve lá, mas aquilo lhe toca muito. E o que eu faço com isso? Nada. Que tem correlação com o que você está acabando de falar. Claro. Não precisa ir lá fuçar. Viva aquilo, agrade-se, tira proveito benéfico do que você puder. Mas não se preocupem em relação a que isso é um sinal de que eu vou morrer aqui. Não, pessoal, deixa isso para lá. As informações que nos perturbam, eles protegem. Não vão nos perturbar, não vão falar a data da nossa morte, porque não sabem lidar com isso. Sim. Nós estamos aqui para evoluir, né? Estamos crescendo, procurando ser melhores a cada dia. Essa é a nossa intenção, o nosso intuito. Mas, então, se nós tivéssemos algumas lembrancinhas do passado, será que não ajudaria? Professora, o Allan Kardec até pergunta isso, se essas lembranças que mais atrapalharia do que ajudaria. Porque eu acho que, para fazer o que tem que ser feito, eu não preciso dessas lembranças. Eu não preciso, por exemplo, saber que a senhora foi uma professora boa para mim para respeitá-la como professora. Não interessa. Mesmo que ela tenha sido má, você a respeita como professora. Não importa o que aconteceu. Isso vai te influenciar numa decisão que você tinha que tomar pela moral adquirida.
Então, quando um pai ensina o seu filho a moral, nenhuma outra situação ou argumento influencia nessa decisão. Então, ao entrar numa escola, filho, respeite seus colegas, menos aquele que você lembrar que te fez mal. Não importa. Lembrando que fez mal ou não, não interessa. Então, essas lembranças, a nossa suposição seria que me ajudaria, mas eu lidar com certas informações não serão boas. Agora, algumas crianças lembram, por sinal, mas talvez, por algum motivo, a espiritualidade esteja permitindo um ou outro uns flashes de memória. Até para que nós entendamos melhor o fenômeno. Exato, pode ser. Tudo que Deus faz, eu costumo dizer, professor, que nunca tem um motivo só. A língua não serve só para comer, né? As pernas são só para andar. Tanta coisa no nosso corpo, tanta coisa nas atitudes, nas decisões de Deus, são multifatoriais. Então, um dos motivos, quando uma criança, por exemplo, tem uma forte mediunidade, nasce em filho de pais protestantes, então não é para estimular, não é para mostrar para ele que existe alguma coisa e talvez forçá-la a tentar conhecer-se. Então, quando uma criança ou uma pessoa lembra das vidas passadas, é algum motivo que tem um deles, pode ser nos estimular, nos aguçar a pensar nisso. Puxa, estou tendo sinais, lembrando, ou a minha mãe tem, e eu respeito tanto essa mulher, será que é isso? Pelo menos, pessoal, considerar o fato, e o fato é positivo, é bom para nós. Tudo isso que nós estamos falando são leis de Deus. E você acredite ou não, você faz parte dela. Dona Bezerra de Menezes falava com tanta certeza assim, logo, logo, todos estaremos na espiritualidade, vamos ver quem é que estava com a razão. Não precisamos brigar agora, não. Se você vai viver melhor sem acreditar na reencarnação, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acredito porque justifica e explica para mim coisas que eu gostaria de entender. Mas dá para viver sem isso também, sem essa explicação. Você consegue lembrar as primeiras vezes Nada, que... Fabi. Eu lembro que eu penso que um homem estava carregando uma cruz e ele caiu e pediu para eu ajudar. Desculpa. Que lembrança Simão de Sirineu, esse sou eu. Então. Não resisti à vontade de brincar com você. Foi um escravo, um inquisitor, você não lembra, né? E isso é uma coisa importante, pessoal. Ao consultar uma respeitável cartomante, um jogador de búzios, e faça o que você quiser, muito cuidado, porque eles sabem muito bem o que queremos ouvir. Então, você quase sempre foi um imperador, quase sempre foi um rei, foi um homem importantíssimo. Só que uma deusa. Só que essas pessoas em 1 bilhão de gente, de pessoas. Como é que todos nós que vamos atrás deles fomos esse? Então, acredite mais se você foi um escravo, que apanhou muito, que foi um homem escorraçado, porque mais próximo de uma realidade. Então, eu não me lembro, Fabi, como você estava me perguntando, não lembro de nada. E pedi, assim, se fosse possível, eu gostaria. Nunca me veio nada. Eu sempre peço muita coisa que não devo pedir, sabe? Quem é meu anjo da guarda? Eu queria saber encontrá-lo. Nossa, acho que ele ri da minha cara. Por que você pede isso? Por que você quer saber? Por curiosidade boba de um filho humano, ainda pouco evoluído. Uma única coisa... Mas você entende, baseado no que a gente está falando, que não mudaria em nada. Exatamente. Mas eles falam, você pensa que não mudaria, né, filho? Você pensa que você pode saber quem é? Você pensa que você é capaz de lidar com isso? Jesus tem uma frase, Fabi, que é muito forte. Se não é capaz de lidar com as coisas pequenas, por que está preocupado com as coisas grandes? Então, você não consegue lidar nem com uma ofensa que recebeu do vizinho. Você está com o carro no trânsito, você recebe uma fechada, a pessoa te ofende, ela está querendo exclusivamente te magoar e você magoou. A pessoa que te ofendeu sua mãe, pessoal, atribuindo a ela aquela profissão um pouco recomendável, como o Richard dizia, ele te conhece, a sua mãe é aquilo, então desconsidera. Mas não, levamos para casa aquilo. Eu sempre falo para o Henrique assim, professor e Fabi, Henrique, traga o desaforo para casa, tá bom? Não quero que você deixe o desaforo na rua, não. Traga o desaforo para casa. Ou seja, não vai encarar a briga, traz e explica. Papai, hoje aconteceu assim, um rapaz mexeu comigo, ele falou assim. Henrique, aconteceu alguma coisa entre você e Ana antes disso? Para eu tentar entender. Então, esse trazer desaforo para casa é aquela situação. Vamos aprender junto, vamos lidar com essa história, vamos descobrir. E o que eu não consegui lidar fora aquilo, deixa porque Deus sabe o que está fazendo. Pessoal, o esquecimento do passado é uma lei, tá bem? Se vocês quiserem saber depois, leiam no Livro dos Espíritos. Mas a explicação é essa, é muito melhor não sabermos o que fomos, o quem somos, o que fizemos. Porque eu também ficaria extremamente envergonhado. Se ponha, professor e Fabi, e todos. Se eu fui um homem poderosíssimo, extremamente elevado, só de eu estar numa posição agora
normal, já me fala, poxa vida, que chato que viver essa vida. Não. Agora, se eu fui uma pessoa que praticou o mal, eu poderia ficar extremamente envergonhado, acabado com isso. Eu vou conseguir lidar com isso. Inclusive, olha só, professor, uma história que envolvia a época da senhora ser minha professora e o professor Paulo Estevão. Uma vez eu perdi, o portão estava fechado, eu cheguei numa prova e a portão estava fechada. E eu fiquei muito triste, eu queria muito para fazer aquela prova, ter a oportunidade de estudar naquele curso. Era em Marília. E eu não podia nem que ninguém tocasse no assunto. A minha mãe até falou, não pergunta como é que foi a prova, ele ficou muito triste. Hoje eu consigo falar disso com tranquilidade, eu sorrio, eu conto, quero chorar de novo, né? Nunca mais você chegou atrasado a esse... Exatamente, Fabi, esse é um ponto. Exato. Agora eu me aprendi. Mas por que eu não conseguia lidar? Porque estava muito à flor da pele para mim. Muitas coisas do nosso passado estão à flor da pele, elas estão abafadas. Se você lembrar, você não viverá bem. Você não tem vezes que você sonha, acorda, fica perturbado com aquele sonho, foi um sonho feio, você lembrou que estava sendo perseguido ou que machucava alguém e não queria machucar e assim machucava. Aí você fala, graças a Deus era só um sonho. Isso, graças a Deus era só um sonho. Não era você não, tá? Tira da cabeça. Agora, se tivesse a confirmação que era você, que foi você que fez aquele mal, que era você maltratando daquele jeito uma pessoa, a gente não viveria bem. Então, muitas pessoas argumentam assim para mim, se eu não me lembro das outras vidas, como que prova a reencarnação? Pessoal, não lembrar de reencarnação não significa que não existe. Inclusive, muitas pessoas sofrem um trauma na infância e não lembram de nada. Eu tenho um amigo, paciente, ele sofre um acidente de moto muito grave, ele ficou assim 30 dias em coma, e ele acorda e lembra. Eu lembro de eu estar na porta da casa da minha mãe, os motoqueiros chegando, meus amigos para viagem, e me lembro no hospital. Não lembro mais de nada do período da gente indo na viagem, que me contaram, da minha mãe ligando, eu perguntando, ainda acordado. O cérebro dele falou, bloqueia isso aqui, porque ele não consegue lidar com esse movimento. Mas, aos poucos, o médico falou, pode que vá voltando. Se durante uma vida encarnada tem esses momentos que o cérebro faz isso com a gente para nos proteger, por que não faria em questões muito mais profundas e espirituais? E olha só, pessoal, mas eu não faria isso. Não pense que não faria. Eu assisti um filme, até indico para todos, chama A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Pessoal, eu comecei a falar, caramba, vou desligar esse filme, eu não posso ficar sentindo uma certa simpatia pelo Hitler. Não simpatia no sentido que é certo o que ele fez, foi um absurdo. Mas me pareceu um homem amoroso, um homem também cuidadoso com os seus familiares. Mas... Sim, eu sei. Mas estou dizendo, não havia só maldade, não havia só trevas ali. E quando eu assisti aquela série La Casa de Papel, onde mostra um grupo de assaltantes, vão invadir a Casa da Moeda, eu começava a torcer para o lado errado, eu pensei, eu estou torcendo para o bandido. Então, quem diria que se eu não tivesse envolvido numa situação dessa, eu também não mataria pessoas? E se houve uma mulher lá nessa história que sacrificou os próprios 6 filhos, 6, eu tenho um, imagina ter vezes 6, porque ela falou que não queria que os filhos crescessem no mundo sem nazismo. Ela jurava de pé junto que aquilo era o melhor para a humanidade. Então, se essa pessoa hoje enxergar o que aconteceu, é capaz dela entrar em parafuso. E nós não somos flor que se cheire, pode acreditar nisso. Nós estamos num planeta classificado como provas e expiações, que é um planeta de gente problemática. É gente vingativa, é gente que tem... O mal predomina sobre o bem. Allan Kardec difere o primeiro quesito entre um planeta regenerador, que será nosso próximo, para o planeta nosso, onde lá predomina o mal. Então, se eu pegar as ações que você tem, Fabi, são ações no mal. Tem 51% de ações, pelo menos, no mal. A professora também, eu também. Eu devo ter uns 80% de ação no mal. Quando eu começar a ter mais ações, entre aspas, ações, só para um exemplo, na Bolsa de Valores do bem, eu vou ser matriculado automaticamente num planeta condizente a isso. Se eu estou matriculado nesse planeta e não sou um missionário, é porque eu tenho muita coisa a resgatar, muita maldade ainda em mim, muita inveja, muito orgulho, que a nota de corte não atingiu eu estar no outro planeta. Então, se hoje, que é a minha melhor versão que eu posso apresentar a Jesus é essa, no passado, eu devia ser um menino extremamente problemático, vingativo, orgulhoso, me matou, eu mando matar também. Para se ter uma ideia, professor, eu vou me empolgando, né? O Moisés, quando ele fala olho por dente, era atenuando a violência da época, não era em si para ser um homem vingativo. A professora tinha lá umas ovelhas, eu também tinha umas minhas. Aí a professora vinha lá e pegava uma ovelha minha. Eu entrava na casa da professora, pegava todas as ovelhas dela e matava a família inteira dela. Não, rapaz, espera que ela pegou uma ovelha sua.
Pega uma ovelha dela, tá tudo certo. Ela fura um olho... Fura um olho dela e tá bom. Isso, porque não dava para dar o próximo passo. Aí vem Jesus, depois desse início, e fala, pessoal, veio um que falou não para fazer, agora eu vou falar sim para fazer. Tá? Não ao mal, eu vou falar sim ao bem. Vem Moisés e fala, não faça o que você não quer. Eu venho e falo, faça o que você quer. Faz mais do que não fazer nada, mas tem que dar um primeiro passo. Então, pode acreditar, o esquecimento do passado é para nos blindar de um passado violento, um passado onde eu fiz muita coisa feia e hoje não tenho condições de lidar, como no exemplo da porta fechada no vestibular. Hoje eu conto, já entendi, e um dia vai me ser revelado tudo. Jesus lembra de tudo que ele viveu, tudo que ele passou, tanto que somente os espíritos puros como Jesus reencarnam sem o esquecimento do passado. Quem não é puro precisa passar por reencarnação com esquecimento, para que ele obre de acordo com a sua índole, com a sua moral, e não movido por uma coisa. Eu vou encerrar para a gente poder continuar. É como se falasse assim, 2 filhos brigaram e chega o pai e fala, eu ouvi que a mamãe contou que vocês brigaram enquanto estava no trabalho, eu quero que um abrace o outro. Eu não vou abraçar. Se não abraçar, não vai jogar videogame. Então, esse abraço não tem sinceridade nenhuma aqui. Então, se eu abraçasse alguém por essa força, eu não modifiquei. Eu tenho que ter assim, amigo, não, desculpa, tá? Não sei o que aconteceu, mas vamos ficar de bem. Mesmo que tenha sido uma coisa no passado que justifique, vamos ficar de bem. Então, essa ação movida pela moral, pelo bem, contará. A ação movida por um medo, por um pânico... E aí entra, quando você citou o exemplo de filhos, né? Aquele que a gente tem mais afinidade, menos afinidade, irmãos, pessoas, enfim, na família. Eu percebo isso, detectei que eu tenho mais afinidade com o filho ou com um dos meus irmãos, um parente, né? O que eu posso... Mas eu não tenho conhecimento do passado. Ok, ótimo, certo. Fabi, boa pergunta, hein? O que eu posso fazer? Pessoal, nós estamos na reencarnação, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente para nos entendermos aqui. Para aprendermos a nos amar. A nos amar. Porque Exatamente. É uma bênção de Deus esse esquecimento, né, Tato? Porque se nós formos analisar, a gente não precisa de regressão de vida passada, como você falou. Não precisa. O autoconhecimento já nos dá uma ideia já nos dá. do que nós Exatamente, somos. Professora. Não é? O Richard falava, você quer saber como foi o teu passado? Veja como que foi hoje. O que te move, que forças, o que te interessa, principalmente quando você está sozinho vendo as coisas. Então, Fabi, você comenta. Bom, eu não lembro de nada, mas tem um filho aqui. Olha só a importância disso. No início do capítulo 5 de Mateus, Jesus comenta que se você estiver diante do altar, pronto para fazer uma oferta, mas se lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, teu adversário, faz o seguinte, ele diz, guarda esta oferta e vai correndo, primeiro, urgentemente, resolver esse problema. Olha o que ele diz, enquanto estás a caminho com o teu irmão. Ou seja, ele nasceu como teu irmão. Você acha que esse vínculo pouco? Ele é teu filho e você não está se dando bem com ele. Então ele diz, resolve esse problema que você tem e depois você se preocupa em fazer uma oferta. Eu entendo, Fabi, assim, ser muito religioso, ser um coroinha, dar passe é menos importante do que se entender com o papai, com a mamãe, com o filho, com o irmão, com quem está próximo ali. O vizinho que mora em outro país e que mudou, não se preocupa. Esse da família. E ele fala, porque se vocês não se entenderem, os dois serão colocados em prisão. E ele fala, vão ficar para sempre lá? Não, vão sair, mas não saem de lá até pagar o último centavo. O que é essa prisão? É o vínculo. A próxima encarnação, os dois como irmão de novo, hein? A próxima, gêmeos, inclusive. Marido e mulher. Marido e mulher. Mãe e pai. Vamos fazer agora. Não tem jeito. Vamos vir em gêmeos siameses. Vai vir unido os dois. É um vínculo. Se a professora fizer um mal para mim e eu perdoá-la, eu me desvinculo dela. Ela tem que responder. Inclusive, pode perdoar sossegado, porque você não está isentando ele de responder, não, viu? Você quer que ele responda, né? Ele vai responder. Porque você não julga nada. É Deus que vai analisar isso. Então, perdoa para você não carregar um fardo. Opa, professor fez mal para mim. Obrigado, professor. Eu não aceito essa dor. Agora, se eu não conseguir perdoar, eu me vinculo realmente a ela. Eu dou um laço aqui. Porque nós estamos falando também de um perdão genuíno, né? Isso. Não só vou perdoar para não...
Na última hora, você aceita Jesus, tá tudo bem. Você estraçalhou com tudo, na última hora. Podem ver, esse é um exemplo muito bacana. As pessoas, às vezes, elas cometem uns erros, né? Rouba o dinheiro do patrão, desvia o dinheiro, trai o cônjuge, e são descobertas. E, aparentemente, elas ficam extremamente vergonhosas, arrependidas, e é um arrependimento real, aparentemente. E é perdoado, sendo que o perdão não é aceitar continuar. Mas vamos supor, deixa quieto, não, você é um bom funcionário, fica aí. Ele promete que vai ser, e ele continua. Mas vai passando um tempo, parece que vai aguçando a ele outra vez a vontade de errar. Então, como a Fabi falou, não foi genuíno, não foi do coração. Ele precisa experimentar mais vezes o erro, mais vezes a consequência do erro, para ele dar valor. Mas sem devanear muito. Se você tem uma pessoa na família que você ele se dá muito bem, faz como o Lísias fala para o André Luiz no nosso lar. André, ao reencarnarmos, nós levamos uma roupa que está suja para lavar, para limpar um pouco. E voltamos com ela quase sempre mais encardida ainda. Tenta pelo menos não sujar mais nada, André. Tenta voltar o mais zerado possível. Fazendo o quê? Tolerando, desenvolvendo paciência, renúncia, compreensão, aceitação. Se você tem na família alguém que é muito diferente de você, tenta lidar com a diferença. É treino. Não é fácil. O Henrique não está colaborando em nada comigo para a melhoria. Ele é muito gente boa. Ele é muito compreensivo, é obediente. É um espírito que já anda comigo há muito tempo, eu imagino. Gosta naturalmente das mesmas coisas. Tá fácil. Tá fácil. Então não gosta de prato assim, o Henrique adora futebol. O que é nenhum problema, mas eu não gosto, assim, não ligo. Nossa, tem que levar o Henrique lá no campinho, tem que... Não, ele gosta de umas coisas que eu já gosto. Ele gosta de assistir um tipo de filme que eu gosto, ele gosta de leitura que eu gosto. Então fica fácil lidar com ele. Mas se você não tem um desses na sua casa, ou tem um desses, mas tem outros também que dificulta, tenta lidar. Ele exige mais de você, é a busca por compreendê-lo, é a reconciliação, é colocar na nossa vida a oportunidade de passar pela encarnação e sair daqui com o treino que ela pediu, com a exigência dela. E, pessoal, convivência, renúncia, é uma exigência muito grande. Nossa Senhora, o cérebro humano cresceu pela dificuldade de relacionamento entre os indivíduos da espécie. Pode se verificar. Quanto mais complexa é a sociedade, maior é o cérebro da sociedade. Humanos, golfinhos, chimpanzé. Quanto menor é o cérebro, mais insignificante é a sociedade. Um cupinzeiro, por exemplo, tem uma rainha, o resto é proletariado, então tudo bem. Nós não, nós temos hierarquia, tem a professora, tem o substituto, tem o doutor, tem o PhD, tem o amor, tem o namoro, tem o romance, tem o ficante, o noivo, o marido, os bodas de ouro. Então, nós damos gradações a essas coisas. É uma sociedade complexa, exige muito de mim. E isso é um treino. E pode saber, você tem muitas pessoas que você prejudicou, que fez mal e que precisam se reconciliar. Você precisa passar de ano. E para isso tem que estar principalmente com essa paz entre as pessoas. Mas é uma pergunta complicada, Fabi, para muitos que têm essa... Porque tem uns casca-grossa na família. É até importante que você ressalte isso, Tato, porque na família, nós sabemos que é uma pequena sociedade em que, logicamente, estão os espíritos muito amigos, mas também aqueles que não são tão amigos assim. E nós estamos juntos por um propósito. Sem dúvida. E isso é muito importante, né? Inclusive, como você disse, nos aproximarmos mais. Se aquele filho com quem a gente não tem tanta afinidade, é para aquele filho que a gente deve dar mais atenção. Exatamente. Professor, olha só, pessoal. O professor tocou num ponto muito importante. Na família, isso está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala honrar pai e mãe. E que ele fala assim, muitos dos laços familiares, na maioria, são bem-vindos. Porque, por exemplo, nós três no mundo espiritual. E falou, pessoal, vocês aceitam vir como irmãos? Oh, eu, Fabi, lógico. Ah, tá legal. Tá legal. Na hora. Então vou chamar mais um que vai ser o... Edgar. O Edgar também pode vir. Não. Aí vem um assim, putz... mas é importante, eles põem as cartas na mesa, a gente vê um pouquinho o que fomos, né? Não, tudo bem, amigão, vamos lá, dessa vez nós vamos conseguir, né, pessoal? Vamos fazer uma... Porque você está fazendo uma lembrança de que nós escolhemos isso. Exato. Linkando o que você falou que é professora. Então, vamos encarnar? O professor nasce primeiro, o Fabio vai ser segundo, Tato e esse amigo. Só que agora eu não lembro mais. E com as minhas duas irmãs mais velhas, que delícia que eu vou ver.
Mas esse caçula aqui, tinha que vir. É porque é caçula, é porque é mimado. Não é, não. Porque tem caçulas maravilhosos. Gandhi era caçula, Martin Luther King era caçula. É que assim, veio uma... Agora, a professora comentou, nós temos que lidar com ele. Vocês combinaram isso. Vocês três estão na maioria para juntos unirem-se a favor dele. E ele vai exigir mais atenção. É o mais atrasadinho. Porque geralmente o mais brigão, o mais revoltado é quem tem menos espiritualidade. Então, é um momento importante. O Chico Xavier tem uma frase muito forte que é assim: a pior coisa para o espírito desencarnado é a consciência do tempo perdido. Quando eu ouvia a máquina da verdade, tinha muitas dessas máquinas da verdade que põe os polígonos na pessoa, e quando a gente falava assim, professora, a pior sensação que eu tive, a máquina dava como mentira. Toda vez que você falava pior, foi o dia mais feliz. Superlativo. É um superlativo. Aí a pessoa fala, por que está dando mentira? É um jeito de falar que não foi o pior. Na verdade, teve outros dias que, se ela continuar conversando, ela vai falar que outros dias foram os piores. E não pode ser. Eu falei, mas o Chico falou que a pior coisa para o espírito desencarnado é a consciência do tempo perdido. Mas o Chico deve ter pensado para falar, ele deve ter sabido. Eu procurei muitas vezes frases do Chico e não achei outra que ele falou, a pior coisa é quando o filho bate na mãe. Não. Então, o que ele quer dizer? É bem genérico, mas ele quer dizer, volta, Fabi, professora Leila, Tato, irmão. Lembra dessa reunião aí? Ele falou, nossa. Que eu aceitei. Eu aceitei. E não fizeram nada. Brigaram com ele foi morar em outra casa, nunca mais foram visitar, né? Essa situação é muito ruim, disse Chico Xavier. Que perdi o tempo. Perdeu. E agora? Vamos tudo de novo, a gente organiza de novo. Não tem problema. De novo. De novo, Fabi. De novo. Era o principal motivo. Quantas vezes precisar? Era o principal motivo para vocês. Vocês não fizeram. O resto vocês têm já, mas tá travancando nesse quesito. Voltem lá. Agora eu vou pôr ele como irmão do meio. Porque o caçula, vocês acharam que... Então, agora ele vai vir pai de vocês. Tudo isso, pessoal, é um combinado para sermos bem-sucedidos. Enquanto na Terra fazemos cursos de medicina, que é um curso longo, maravilhoso, 6 anos de graduação, depois mais psiquiatria, mais uns 5, cardiologia, mais uns 4 ou 3... dá 7, então, fazemos 60 anos de curso no mundo espiritual, 80 anos, basta ler Missionários da Luz, no qual você desempenha tanto estudo para ser um bom pai, um bom filho, um bom amoroso, aquele que vai aceitar a adoção, aquele que vai conseguir para vir para a Terra, para tentar, com o esquecimento do passado, ver se aproveita, assim. Poxa, ele aceitou mesmo, ele aceitou sem lembrar de nada, ele aceitou porque quis, porque foi falado, e tem ajuda, tem assistência espiritual. Mas então, a questão de na família ter diferenças, a pessoa disse bem, ele vai exigir mais atenção. Dê mais atenção a ele. Entenda, compreenda. Baixa a guarda. Se você fala assim, puxa, a professora é muito boa de matemática, mas ela... Nossa, professora, minha irmã, o Henrique está tendo mal. Da turma, a senhora é a mais inteligente dos irmãos. A senhora não pode ajudar ele um pouquinho? Claro, ajudo sim. A gente se sente. E a gente está falando de família de sangue. Mas também temos... os nossos amigos... A família que nós escolhemos. Que estão aí também reencarnadas conosco para nos ajudar nessa jornada. Claro, certo? Fabi. Pessoal, família é família universal, é laço espiritual. Por que será que a Fabi tão bem colocou essa questão? Sabiamente, naquele epígrafe da Bíblia, que na verdade não tinha epígrafe, mas eles colocaram a família de Jesus. Jesus vai entrar no lugar, lota... De repente, a mãe Maria dele bate, chama alguém, não tem como entrar. Um rapaz falou, a tua mãe está aí fora. Tua mãe tem os irmãos. E ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É lógico que ele sabe quem é. Ele quer que você reflita. Quando um Cristo te faz uma pergunta, é como quando você ganha um presente da... O que fala para a madrinha? Obrigado. Isso. Ele sabe o que fala. Ele só quer que você pense e fale. Então, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Caramba, e agora, cara? A minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui. Ele quer dizer, os que estão ligados a esse pensamento, vinculados. E isso o Emmanuel explica. Entre família e parentela. Família, laços espirituais, afinidade, aquele que você, num olhar, já entende, está há longo tempo acompanhando. Parentela, laços de sangue, foram colocados, estão vinculados somente por esse vínculo familiar da terra. Então, a família, nossa, pessoal, se estende para muita gente. Tem irmãos que são menos afinizados do que amigos, primos, colegas. Sim. Então, a Fabi colocou bem. A família se estende para todo mundo. No caso de que, mesmo que um amigo se entrou em atrito com você, não é que, como eu falei no exemplo lá, não, é amigo só, posso fazer o que eu quiser, posso odiá-lo. Não, não pode não.
Eles são filhos de Deus, não seus filhos, não é o teu vínculo. O Chico Xavier falava para as mamães que tinham perdido filhos e que queriam processar os médicos, ele falava coisas que servem universalmente para todos. Ele falava assim, mães, lembre-se que antes de serem seus filhos, eles são filhos de Deus. A senhora está colocando como uma justiça tua. Não, é dele o filho. E ele sabe cuidar. E aí ele dizia, a medicina não é capaz de matar quem precisa ficar. E nem é capaz de salvar quem precisa ir. Então, está fora do nosso alcance. Então, esses filhos são filhos de Deus. E não é o teu amigo que não importa. E é sempre muito interessante lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, Fabi e professora Leila, ele fala assim, a cada um, Deus perguntará, que fizestes do filho que eu confiei à vossa guarda? É filho dele, viu? Porque meu pai e mãe, Euri e Neide, estão ficando velhinhos e vão precisar, talvez, da minha assistência. Não é meu filho, então eu tenho que dar assistência para ele. Não. Sendo filho de Deus, eu confiei ele à vossa guarda. Ele foi teu pai e ficou velho. E é óbvio que eles vão precisar de vocês. Você não vai ajudar? Então, esse filho é de Deus. Portanto, como a Fabi colocou, família, pessoal, envolve algo muito maior. Todos aqueles que têm vínculo conosco, ligações, nós temos que tentar se resolver. O que eu quero dizer, quando eu falei no passado lá, é aquele vizinho que fazia muito barulho em festas noturnas e você era meio atritado com ele, ele mudou de casa. Não, tudo bem, pronto, não precisa ir atrás dele, não teve nada, você só não gostava daquele comportamento. O que não pode é isso, um amigo que estudou com você e vocês se desentenderam e se agrediram e se odeiam e um prejudica o outro através de redes sociais, tentar achar que isso vai acabar bem. Não vai. E às vezes não é também só de um passado que começou. A briga começou naquela encarnação. Causas atuais das aflições. E não só causas anteriores. Nós causamos. Nós causamos aquilo. E não estamos aqui vivendo só por causa do nosso passado. Estamos vivendo do passado e produzindo o novo presente. Porque quando a gente fala de reencarnação, a gente fica remetendo sempre ao passado. Mas é bem isso. Essa reencarnação também conta. Começa. Conta. Conta sim, olha só. Imagine, professora Leila e Fabi, que eu nessa encarnação aprendi 3% de odontologia. Eu me aprofundei num ramo dela e não sei quase nada de um outro ramo. Tanto é que um médico cardiologista manda para o oftalmo quem tem problema nos olhos. Ele não sabe tratar. Agora, o que o médico sabe de história, de geografia, de arquitetura? Não sei nada praticamente. Nós estamos aqui para aprender também. Aprender coisas novas. Não deu tempo de eu aprender tudo. E por mais que eu me esforçasse, eu estou bilhões de anos de ser quem Jesus é. Então não dá tempo de eu conhecer tudo. Não é só para vir aqui para ficar limpando o passado. É uma situação multifatorial, onde eu vou aproveitar para desvincular-me de passados, de erros, de entreveros, mas também ganhar conhecimento. Eu preciso evoluir, eu preciso aprender, ter mais moral, intelectualmente, eu preciso me desenvolver. Então, a evolução da reencarnação é também como um estágio. Como um aluno, ele foi bem no primeiro ano, vai passar para o segundo. Mas no segundo ele teve lá um entreveiro de um amiguinho que passou por isso. Ele faz as pazes, faz dupla com esse menino e aprende novas matérias. Então a reencarnação é uma oportunidade, inclusive, de Deus não me mandar para o inferno eterno. Porque imagine, Fabi e professora, nós três chegamos lá na sala de Deus, sentamos lá e Deus está lá assinando uns cheques. Olha como o cara entende de Deus, né? Assinando cheque, eu não sei o que falar. Cheque, né? Que loucura. Entregando a sua idade, hein? Vamos lá. Vamos lá. Aí ele entra e fala, oi pessoal, tudo bem? Oi filhos, oi pai. Estou vendo aqui a ficha de vocês, filho. Nossa, quanto X vermelho, né? Tá. Bom, o que eu faço com vocês agora? Ou eu mando vocês para o inferno eterno, é uma opção, sofrimento, ou eu ponho vocês junto com a galera pura, com Jesus. Mas nenhum dos dois dá lugar para vocês. Vocês não são maus a ponto de só querer. Vocês amaram os filhos de vocês na medida do egoísmo que vocês tinham. Mas se eu puser para colocar lá com Sócrates também, vocês não sabem nem conversar. Vamos fazer o seguinte, aprender um pouco mais, vamos voltar. Você acha que é impossível para Deus fazer isso? Ou acha que não? Acha que Deus conseguiria pegar o nosso espírito, nossa alma e fazer nascer num corpo de criança outra vez? Se você acha que isso é impossível para Deus, então continua. Se você acha que isso é boa ideia ou possível, ou segundo Sócrates, Platão, Aristóteles, os hindus, os próprios muçulmanos, os próprios judeus que são reencarnacionistas, então tem uma maioria pesada afirmando isso. Platão, Aristóteles, Sócrates, essa turma de peso da elite aí filosófica, tudo reencarnacionista. Então é aquela situação. Eu não sou mal por inteiro. É o que eu falei do filme do Hitler. Parece que era um homem que tinha um ideal, ainda que absurdo de fazer o que fez,
Mas ele achava que aquilo era o melhor. E ele planta um jeito. Eu imagino, só que chegou lá, não deu certo, não era isso. Vamos voltar, filho, vamos voltar e aprender mais. A reencarnação é somente isso. É uma nova série, uma nova oportunidade, um novo tempo de aprender, de resgatar, de crescer espiritualmente. Tato, então, vamos finalizando, né? O que realmente importa é lembrar do passado ou viver bem? Construir bem esse presente, essa oportunidade. Que pergunta deliciosa de responder. Pessoal, obviamente, quer viver agora, que é o nosso presente. É a única oportunidade de ação que nós temos. O passado foi importante, porque me trouxe até aqui. Eu sou o que sou, faço o que faço, porque adquiri tudo isso. Mas é a partir de agora, que as minhas atitudes de agora, que eu vou colher um novo futuro, plantar agora e colher algo melhor. Pode acreditar que você fazendo o bem agora, lhe será recompensado em coisas muito importantes. Então o teu passado foi importante. Ninguém quer negar o passado, porque me fez chegar até aqui. Mas é através de agora a única oportunidade que eu tenho de modificar o meu futuro, não fazendo mais os mesmos erros, me conhecendo e entendendo que tudo que eu fizer agora vai refletir em algo no futuro, para o bem ou para o mal. Frase fascinante da doutrina espírita. O plantio é opcional, colheita é obrigatória. Não tem como escapar desta lei de causa e efeito. E somente plantando bem agora, fazendo um bom presente, eu vou colher coisas para o futuro. Sempre sabendo que estar no corpo físico é um momento passageiro. Daqui 50 anos, acho que nós três estamos no mundo espiritual. Eu vou estar com 98, se não contar 99 sábado, quando é meu aniversário. Já está bom demais. Se o Chico ficou até 92, para que eu vou querer um pouco mais? Então, 50 anos não passa assim. Hoje eu tenho 49, passou tão rápido. Então, aproveita a oportunidade de estar encarnado, porque a minoria é o momento do jogo, os refletores estão acesos sobre nós. Faz o seu gol, é só rolar para dentro, está sem goleiro, para que você saia daqui e volte ao mundo espiritual falando, puxa, valeu a pena ser bom. E se não existir tudo isso que nós estamos falando, então dava no mesmo. Ainda assim é mais gostoso ser bom aqui, porque você vê o sorriso de uma criança, você vê a satisfação de alguém que você passou para frente um ensinamento, é muito melhor. Viva o presente da melhor maneira que você puder. Esse presente é sendo bom, amando o teu próximo como você mesmo, na medida do possível, porque a gente não consegue ainda, mas fazendo aquilo que no futuro se colherá algo muito mais saboroso e felicidade é o que nós queremos. Que delícia. Vamos ficar conversando mais umas 2, 3 horas. Ficaria, né? Eu trouxe outra camiseta. A gente troca. Ótimo. E continuamos. Eu não sei se os meninos vão gostar de A gente não olha para eles. Isso, a gente continua aqui. Não, mas eu queria agradecer essa sua generosidade. Que coisa maravilhosa. E te ouvir falando... Vez também. Deus quiser, Brasil, sempre à disposição. Fabi, é a maior chavão da história do entretenimento, mas o prazer é todo meu. Obrigada, viu, Tato? Obrigada a vocês que assistiram até agora, que tudo isso que nós falamos seja de alguma forma importante para que a gente possa pensar nas nossas vidas, nas nossas escolhas diárias, pensar em todas as pessoas que passam pelas nossas vidas cada dia. São pessoas diferentes, seja na nossa família consanguínea, seja os nossos amigos, seja alguém que a gente encontra no supermercado, qualquer pessoa. Então, sigamos com essas reflexões. Obrigada por nos assistir. Nos sigam nas redes sociais. O nosso podcast está no Instagram, chama Espiritismo Para Quê, no Spotify, na Apple. E falando sempre que nós somos participantes voluntários do Centro Espírita Amor e Caridade, aqui de Bauru, cuja página é seac.org.br ou SEAC Bauru. Estamos no Facebook e no YouTube como Centro Espírita Amor e Caridade SEAC Bauru. Muito obrigada e até o próximo episódio. Agradecemos muito a todos. Esse foi mais um podcast Espiritismo Para Quê?